Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes e este é o programa Inclusive. Como brasileiro, você se considera um amante de futebol? Gosta de comentar os jogos? Pois é, eu estou ao lado de um destes brasileiros apaixonados por esporte, o Felipe Diogo. Ele é jornalista, radialista da Rádio Paraty FM de São Bernardo do Campo. A diferença da maioria de nós é que Felipe é deficiente visual, mas ele é muito conhecido lá em São Bernardo do Campo porque é um comentarista famoso lá. É isso mesmo, Felipe? Você está comentarista nessa rádio há quanto tempo? Muito bem-vindo. Primeiramente, Jeremias Gomes, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no programa Inclusive, TV Assembleia. Bom, eu estou na Rádio Paraty fazem 2 anos. Eu comecei em 2013, no dia 24 de junho. Eu estou comentando lá, vai fazer por volta de 1 ano e meio que eu estou comentando com eles. Na Rádio Paraty nós fazemos os jogos do São Bernardo, é o time lá do município, no Campeonato Paulista, na Copa Paulista. Eu comecei com eles a primeira vez comentando a Copa Paulista e o Campeonato Paulista também com o São Bernardo. E esse ano eu comecei no Campeonato Paulista. Aliás, esse ano foi meu primeiro ano indo para estádios, que até então eu comentava do estúdio e esse ano eu comecei nos estádios. Muito legal. Agora aqui comigo também o deputado Coronel Camilo, do PSD, que há mais de 30 anos aí à frente na Polícia Militar do Estado de São Paulo e que fez questão de vir ao programa, né, deputado? Porque a Polícia Militar tem uma ligação muito forte também até no tratamento com todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias. Felipe, é um prazer tê-lo aqui na Assembleia, viu? E o motivo de estar aqui é o exemplo que você está dando para todos nós, né? Eu tenho uma afinidade muito grande, eu fui comandante da PM 3 anos e em média 500 policiais são feridos por ano no estado de São Paulo. E infelizmente aí uma porcentagem não pequena acaba ficando com algum tipo de deficiência. Tanto é que a PM tem até um centro de reabilitação próprio para isso. Então, sempre que eu vejo um exemplo desse, né, um exemplo que se sobressaiu, né, dos demais, que saiu da linha comum e está fazendo aí um grande trabalho como esse menino, eu fico contente e vai ser um prazer aqui a gente ouvir mais e aprender com esse menino. São duas questões assim que acabam se ligando, porque o Felipe, ele tem essa deficiência visual de nascença, né, Felipe? Exatamente, eu tenho essa deficiência, eu já nasci cego, eu tenho microoftalmia, ou seja, meu globo ocular não desenvolveu. E no caso dos policiais, infelizmente acomete durante a vida, né? Durante a vida profissional, já na fase adulta, né? Na fase adulta. Por isso e assim, a gente percebe que é mais difícil aceitar, né? Para o policial, para a família, né? Ele é um cara... Porque para entrar na Polícia Militar é necessário você estar totalmente rígido. E de repente ele perde uma mobilidade das pernas, por exemplo, ou algum tipo de lesão, até nas próprias, né, vistas, como aconteceu com muitos. Então, é um tema que me atrai. E gostaria de falar também daqui a pouco para a dificuldade do inverso também, né? Quando o policial militar vai abordar uma pessoa com deficiência. Imagine você aí em casa, o policial fala, olha, é a polícia, põe a mão na cabeça e o abordado é um deficiente físico, que, por exemplo, não escuta, né? É uma situação extremamente delicada, porque como é que o policial vai saber também se aquilo é verídico, se não é? É muito delicado. Por isso que o policial tem que ter esse treinamento que a gente sabe que a polícia faz com muita habilidade, né? Mas vamos ouvir um pouquinho mais o Felipe. Felipe, eu queria saber um pouco da sua história. Como é que você foi parar? Você se formou jornalista, também é radialista, né? E como é que foi a sua entrada lá na Rádio Paraty? Bom, sou formado em jornalismo e radialista, sou formado pela Universidade Metodista, me formei em 2011 em jornalismo e no Senac, São Paulo, em locução para rádio. Eu me formei, aí eu sempre gostei muito de rádio, desde pequeno, rádio, minha paixão, por ser deficiente visual, principalmente o cego total. Tenho um amor muito grande pelo rádio, o rádio é um grande parceiro, né, dos deficientes, por informar com mais facilidade, não depender tanto da imagem, então aí o rádio acaba atraindo mais a pessoa com deficiência visual. E o futebol na sua vida? Futebol é uma outra paixão que veio junto com o rádio, sempre acompanhei muito futebol, muitas locuções esportivas, com vários locutores diferentes, né, os carolistas, os marcianos, enfim, vários locutores diferentes, e foi uma paixão muito grande na minha vida. Você joga bola, não?
Não. Existe futebol para deficientes visuais, que aliás o Brasil é campeão, inclusive, mas eu não jogo. Eu pratico outro esporte, sou atleta, faço corrida de rua, mas futebol não. Legal. Então, a gente fala porque nós, chamados videntes, né? Tô certo? Essa correto, a nomenclatura expressão mesmo? correta. A gente chamados videntes que vem normalmente, vê uma partida de futebol. Eu, por exemplo, não entendo muito, né? Nem vendo não consigo. Agora o Felipe, ele consegue fazer uma locução, que eu vou pedir para você fazer um pedacinho agora pra gente. Vamos, aliás, não a locução, mas o comentário, né? Se fosse para você comentar, por exemplo, um jogo recente da Libertadores aí, Corinthians e São Paulo, qual é o seu comentário? Amigos, inclusive, no último jogo, Corinthians e São Paulo, a qual o São Paulo ganhou do Corinthians por 2-0, um jogo bastante tumultuado, né, de algumas polêmicas, a expulsão do Luiz Fabiano, do Mendonça. Realmente foi um jogo, o São Paulo mostrou bastante determinação, o time atuou de uma forma muito expressiva, né, jogando realmente tudo que precisava, conseguiu um bom resultado para conquistar assim a sua vaga para passar para a próxima fase da Copa Libertadores. O São Paulo precisava muito dessa vitória para passar, né? Acabou também contando com a derrota do time do São Lourenço, de Almagro, para o time do Danúbio, mas de uma certa forma o São Paulo jogou um grande futebol, ganhou do Corinthians, aliás, de uma forma brilhante, jogando muito bem. E mesmo o São Paulo com o técnico interino, o técnico Milton Cruz, no comando do São Paulo jogou um bom futebol com o Morumbi, com mais de 38 mil pessoas, aliás, o Morumbi recebendo um público muito bom para o horário, né, das 10 horas da noite, de uma quarta-feira. Já vi que se a gente deixar, ele vai dar aqui no jogo. Diego, parabéns. Deputado, a gente não faria melhor, né? De jeito nenhum. Além disso, né, além de prestar atenção, tem que ter uma memória fantástica para ir guardando todos esses dados aí, até de pagantes do estádio, mas olha... ele dá uma demonstração de que a gente nós aqui temos muito a aprender, né? Ou seja... suplantar tudo, né? Você pelo amor, consegue né? chegar lá. Radialista, se formou, né? Quantas pessoas aí que têm tudo para poder até terminar uma faculdade, às vezes não dá tanto valor, né? E a gente vê aqui um exemplo de vida, viu? Parabéns, aliás, viu, Felipe? Obrigado. O Felipe estava falando aqui pra gente que uma outra paixão dele é a própria Polícia Militar, né? Você acompanha há bastante tempo também, até por causa dos próprios rádios utilizados ali, você gosta? A questão dos rádios também, né? Eu gosto muito dessa área do radioamadorismo, que é utilizado também pela Polícia Militar. Eu sempre gostei da área de polícia, eu até acho que talvez se eu enxergasse, eu teria seguido essa área. E quando eu era pequeno, tinha um primo que ele era policial militar. E às vezes ele ia em casa, que ele ia fazer algumas coisas, ele me contava as histórias do policiamento, eu sempre perguntava. Então, é uma área que eu sempre gostei bastante de acompanhar. Uma vez eu me lembro, quando eu estudava no Instituto Padre Chico, a banda da Polícia Militar foi tocar lá. Então, realmente é uma área que sempre me atraiu bastante. Legal. E olha, tem campo para você trabalhar, já que você gosta, né? E está na área do jornalismo, da comunicação, né? Quem sabe futuramente aí pela literatura afora. Agora, ô Felipe, me fala uma coisa. A gente tem a curiosidade que quando você está ali narrando o jogo, você vai até o estádio, né? Você fica numa cabine, como é que é? E os colegas ajudam? Porque assim, olha, é o lateral direito, como é que tem essa... Então, isso é bastante interessante. Quando eu comecei na Rádio Paraty FM, a gente criou assim uma forma de como que nós vamos fazer, né? O nosso locutor Renan Moreira, a qual eu sempre agradeço, todos os colegas da equipe, o senhor Antônio Eustáquio, nosso diretor, o pessoal todo que me deu a oportunidade. E aí a gente criou uma forma de locução para que facilitasse minha vida e para eles também, né? Então, assim, vamos supor, quando eu estava começava o jogo, eles narravam um pouco do jogo, passava para o outro comentarista que comentava o jogo comigo, ele dava o panorama, e quando ele ia passar para mim, aí eu falava assim, então, Felipe, parece que o lateral esquerdo de tal time está atacando um pouco mais por esse lado, e aí? A partir daí eu desenvolvi meu comentário. Então sempre uma deixa ali para você, né? E assim, em relação às posições, vamos supor, depois, conforme eu vou pegando a escalação dos times, eu vou vendo quem é o meio campo, quem é o atacante, os reservas, eu procuro pegar um pouco antes. Porque se ele falar assim, vamos supor que o repórter fala, saiu o 11 Ricardo, entrou 18 Ramon, eu sei que o 18 provavelmente ele vai ser um atacante. Então eu desenvolvo meu comentário ali. Geralmente os repórteres falam. A gente sempre procura orientar os repórteres a falar, saiu o meio campo, entrou o meio armador, para
fazer meu comentário e falar, o time tá perdendo, então ele vai tirar um jogador mais defensivo, vai colocar um outro atacante, vai sair de um 4-4-2 para um 4-3-3. Sensacional. Deputado, é interessante porque, assim, pelo que ele está falando, o senhor tem uma frase que diz que é sempre possível fazer mais e melhor. No caso dele, sem a visão, ele faz mais e melhor, porque assim, o raciocínio dele a gente vê que é muito rápido e a percepção de tudo isso é uma coisa fantástica. Não, mas olha, eu acho, voltar um pouquinho só no assunto da polícia, né, e a melhor arma da polícia, que a polícia trabalha com inteligência, a melhor arma da polícia, né, sem sombra de dúvida, melhor até que o armamento que o policial usa é o rádio da viatura, por isso que ele se impressionou bastante, né, e a polícia usa um código chamado código Q. Então, tudo é feito na linguagem do código Q, né? QAP, que quer dizer que está à disposição, QTI, que está indo para o local, QRV. Tem uma série de códigos que é o que provavelmente o menino lá comentava com ele. Eu conheço, porque eu tive rádio PX. Então me ensina, porque QAP, vai. QAP está na escuta. Eu quero almoçar agora. Almoçar agora eu não me recordo como que é. É o 36. Tem o quê? O pessoal, na realidade, usa uma gíria de que é o alimentação 36. também, né? Então. QSJ, dinheiro, QSL, entendido, né? QRM, que está com falha na comunicação. Interferência. Mas voltando interferência. Voltando ao que ele falou, a polícia tem, isso tende a voltar, inclusive, tinha aqui no Copom, provavelmente é quando ele mantinha contato, um cadastro de PYs, né? De PX e PY aqui. Então, quem se cadastrava poderia comunicar diretamente uma ocorrência para a polícia, né? Sem discar o 90. Isso caiu um pouco, deputado? Caiu um pouco a utilização pela outra tecnologia que veio na sequência, né? Então, a tendência das polícias no mundo é se transformar num contact center, né? Ou seja, qualquer forma de acionar a polícia, ela deve ser aceita no futuro, seja um vídeo, seja um áudio, seja um texto. Aqui em São Paulo, por exemplo, não é o caso da deficiência dele, mas a deficiência auditiva, já é permitido você mandar mensagens, né, e se comunicar por mensagens de texto com o Copom. Isso é até a Anatel que pediu que se desenvolvesse isso lá, foi terminado em 2011, acho que implantado em 2012 ou 2013. Então é possível você comunicar a polícia como se estivesse no Messenger, né? Quando você tivesse... porque a pessoa, se for um deficiente, uma pessoa que não fala, não tem como pegar o telefone, então ela vai mandar uma mensagem de texto. Ela vai mandar uma mensagem de texto, né? Então, e o que ele chamou a atenção, voltando à parte da comunicação para a polícia, é fundamental. Né? Até, por exemplo, numa perseguição policial, em vez a gente até orienta, faz parte de um procedimento operacional, em vez de ficar aí desesperado para pegar, o mais importante é você comunicar qual o roteiro que aquele infrator da lei está indo para que outros possam fazer o cerco, né? Aí entra a comunicação de uma maneira fantástica. E não limitar aqueles que já têm limitações. Então, daí a polícia deixar esse canal aberto aí para que as pessoas possam se comunicar. Ô Felipe, vamos continuar falando de futebol, e eu quero que você fale também daqui a pouco, a gente vai chamar um intervalo, mas para você falar também de uma ONG, né, que você participa, né? Como é que é o trabalho? A gente vai chamar um intervalo já e na volta a gente fala sobre isso. E aí eu gostaria que o deputado falasse também como é que é essa abordagem para a pessoa que tem alguma deficiência. É daqui a pouco. O programa, inclusive, está de volta hoje falando com o jornalista, radialista, comentarista esportivo Felipe Diogo e também com o coronel Camilo, do PSD, que veio dar aqui a sua colaboração, falando um pouco do trabalho da Polícia Militar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Bom, antes do intervalo, a gente falava aqui com o Felipe para ele explicar um pouquinho mais como é que é a ONG Força no Pé. Fala pra gente. Bom, exatamente, eu pertenço à ONG Força no Pé. A ONG Força no Pé é uma ONG, a sede dela em São Bernardo do Campo. A ONG Força no Pé trabalha com atletismo, ela trabalha com corridas, desde corridas de rua, de qualidade de vida, até mais precisamente alto rendimento. Atletas do paradesporto do Brasil, então realmente a ONG tem esse trabalho. Temos vários atletas em São Paulo, Minas Gerais, na Bahia, enfim, a ONG tem uma abrangência pelo Brasil inteiro aí. E como é que é esse trabalho? Todo mês tem uma atividade ou tem alguma atividade anual? Bom, na verdade, a gente procura ter um calendário, pessoal que faz corridas de rua, então sempre que tem alguma corrida, a gente
tem as cortesias dos locais, as empresas que fazem as corridas, algumas dão as cortesias para nós e nós participamos dos eventos. E tem os eventos também, os outros circuitos, por exemplo, quem faz alto rendimento, circuito caixa, open caixa, tem os outros eventos para quem é do alto rendimento. Força no pé, mas força no pé. Para deficientes. Para todos os tipos de deficiência. A gente abrange, acho que mais os cadeirantes, que por uma questão mais estrutural a gente não tem muitos. Mas temos auditivos, temos intelectuais, visuais. Então, nossa ONG tem bastante deficientes. Legal. Então tá, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre esse trabalho, mas você também tem um programa na Rádio FM Paraty também, Rádio Paraty FM 87,5. Que é um trabalho de inclusão, Espaço da Inclusão. Exatamente, é um programa, esse programa ele já está no ar, vai fazer 2 anos que esse programa está no ar. É um programa, eu faço ele todos os sábados, das 13 às 14. A intenção do programa Espaço da Inclusão, o nome já diz, orientar as pessoas com alguns tipos de deficiência e aquelas também que se interessam pela causa a estar participando. Então, todos os sábados eu levo uma pessoa, ou um professor de deficientes, ou um próprio deficiente que fez alguma superação na vida. Então, todo sábado tem uma pessoa da causa. Um radialista dos deficientes tem muita ligação com o rádio, com a TV, né? Algumas pessoas. Então, sempre eu levo alguém. Uhum. Vamos divulgar. Qual que é o dial da rádio? Então, para quem estiver nos ouvindo em São Bernardo, região de Santo André, porque rádio comunitária, ela tem uma abrangência, dependendo de quantas rádios tiver, ela tem uma abrangência de quilometragem que ela alcança. Correto, mais restrita. É mais restrito. Então, a frequência dela são 87,5, mas quem quiser ouvir também, pode ouvir pelo www.radioparati, com Y no final, .com.br, ou simplesmente Rádio Paraty no Google, ou no radios.com. É o programa Espaço da Inclusão, vai ao ar todos os sábados das 13 às 14. Rádio Paraty FM 87,5, a rádio da cidade. É o nosso locutor e comentarista. Você falou para mim que você entrevistou alguns radialistas, Heródoto Barbeiro, por exemplo. Entrevistei Heródoto Barbeiro, entrevistei Milton Parron, já entrevistei Dudu Braga. Fiz várias entrevistas. Agora acho que é bom, você pode convidar o Coronel também para participar. O Coronel sempre foi convidado. Prazer muito grande receber o Coronel falando das coisas da polícia, das ações da polícia nas pessoas com deficiência. O nosso programa Espaço da Inclusão, Rádio Paraty FM. Então já começa, já faz uma pergunta aqui para o deputado sobre inclusão aqui na Polícia Militar. Bom, minha pergunta para o deputado, se há algum tipo de trabalho na questão esportiva, né? Nós sabemos que antigamente alguns esportes foram desenvolvidos, o goalball, por exemplo, quando o pessoal, os deficientes, ficaram cegos, né, na Segunda Guerra. Então eu pergunto para o deputado se há na Polícia Militar alguma ação esportiva para as pessoas que perdem algum tipo ficam deficientes de alguma forma. A Polícia Militar tem uma preocupação muito grande, viu, Felipe, para todos que estão nos assistindo, porque o pessoal não imagina. Normalmente se vê ainda algum problema, algumas informações relativas à morte dos policiais, seja de folga, seja de serviço, também não é pouco. Infelizmente é uma profissão de risco. Morrem mais ou menos 80, 60 policiais por ano. Dentre esses, uns 10 em serviço, né? Ou por tiro, ou por acidente de viatura. Isso só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Então, isso é tão importante, é tão gritante assim, né? Isso faz parte do dia a dia da polícia, que a polícia tem uma associação, Felipe, chamada Associação dos Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, que uma boa parte dos policiais até colaboram. Eu, por exemplo, sou sócio de lá, embora não tenha nenhuma deficiência, até por uma questão de solidariedade com a nossa família policial. Em média, quando eu estive no comando da PM, eram 500 policiais feridos por ano. Desde o ferimento mais simples, aquele que é temporário, que você se recupera, aqueles que deixam sequelas, né, incapacidades, infelizmente até às vezes de tetraplegia, né, de ficar tetraplégico, e infelizmente a morte. A polícia talvez seja uma das únicas instituições que tem uma medalha especificamente para isso, chama medalha Cruz e Sangue. Bronze é quando o policial foi em serviço, teve um fato que ficou incapacitado temporariamente. Quando é uma incapacidade definitiva, ele recebe uma outra medalha chamada, que é medalha de Cruz de Sangue em bronze. E infelizmente em ouro, em prata, segundo. O terceiro,
que em ouro é dado para a família quando o policial morre. Então, há uma preocupação. E na Polícia Militar, Felipe, tem uma escola, que é a primeira escola de educação física do Brasil, chama-se Escola de Educação Física da Polícia Militar, fica na Cruzeiro do Sul, que desenvolve um trabalho não só com os policiais que são rígidos, né, os policiais que estão em boa forma, na realidade nem sempre em boa forma, né, mas é aqueles que para fazer condicionamento, e tem uma preocupação toda especial com aqueles policiais que em algum momento pegaram algum tipo de deficiência, né? Então se incentiva, inclusive, bastante a parte de esporte lá. Não conheço todos, eu sei que eu frequento lá, vi pessoas fazendo trabalho com cadeirantes, com jogo em basquete, né, principalmente, mas existe uma preocupação. E tem até um centro de reabilitação da Polícia Militar só para isso. Então há uma preocupação e eu vou convidá-lo um dia para que visite o nosso centro de reabilitação, para que você conheça lá. Vou fazer um convite também, já que a parte auditiva, a gente sabe que quem não tem a parte visual, tem uma parte auditiva muito desenvolvida, que é o meu caso dele, né? Claro. No caso ele tem várias qualidades, né? Além da memória fantástica de guardar aí todos os lances. E eu vou te convidar, viu, Felipe, para você ir num dos concertos sinfônicos da banda que você citou, da Banda Sinfônica da Polícia Militar, né? A nossa banda está sempre aqui na Assembleia, mas é uma sessão pequena. Agora tem alguns eventos que tem a Banda Sinfônica completa, é muito bonito. E o dia que tiver, eu vou mandar um convite lá para você que você venha. Vou no seu programa e você vem assistir a banda Sinfônica da Polícia Militar. Legal. Felipe, você fez essa pergunta porque, com certeza, você é da área esportiva, tem deficiência visual. Qual é a importância do esporte para a pessoa que tem algum tipo de deficiência? O esporte para quem tem algum tipo de deficiência é fundamental. Você está praticando outra. Quando eu comecei no esporte, eu comecei por convite de amigos. E quando eu comecei a correr, eu era uma pessoa sedentária, não fazia esporte nenhum. Comecei e realmente não parei mais, assim, né? E eu acho que é fundamental você sair de casa, até a própria convivência com outras pessoas. Muito bom o esporte, né? Você pode, desde fazer a qualidade de vida até virar um atleta de um paradesporto, né? Tem colegas que começou assim, correndo e descobriu o seu potencial e hoje está tentando aí um paradesporto, ser um atleta paralímpico. Então, realmente, o esporte ele abre fronteiras, né? Então, para o deficiente, eu recomendo as pessoas que estão em casa, procuram um esporte, seja ele qual for, que goste, natação, corrida, as pessoas que gostam de jogar, tem o futebol para cegos, tem o goalball também, que é um esporte adaptado para deficiente visual, ou qualquer outra deficiência, que procura algum centro de apoio, como o Coronel bem citou, basquete para cadeirante, que é um esporte que evoluiu bastante. Então, realmente, hoje temos vários esportes adaptados. O esporte adaptado no Brasil avançou muito, tanto que o Paralímpico, se bobear, traz mais medalhas que o esporte olímpico, né? Os ditos normais. Do Brasil é bem desenvolvido, né? Graças a Deus. Felipe, agora você é santista, né? Eu ouvi dizer que você, quando o Neymar estava no Santos, você sabia logo quando ele pegava a bola. Por quê? Olha, isso é uma questão, assim, a torcida, né? Inflamava bastante. E o Neymar, assim, dos jogadores que eu escutava, né? Neymar, eu peguei umas boas gerações do Neymar, Robinho, realmente jogadores que fizeram muito talento no Santos. Né? Ou seja, até a própria percepção da torcida te ajuda no comentário. Você está sabendo se o... E o gol? Como é que é a parte principal, né? Você sente assim, parece que você já chegou a prever assim, agora é gol e acabou. Assim, acontece às vezes você sentir que a torcida inflama mais na hora do gol, né? Até pela narração também do locutor, né? Que tá com você, bateu, dá aquela paradinha, né? Gol, dá aquela parada um pouco mais. Realmente, as várias locuções que tem, você percebe quando é o gol. Tem locutor que bateu, solta um pouco mais o áudio da torcida, e dá aquela pausa. Então, você tem como você perceber. E o barulho da torcida inflama muito mais do que quando tá o jogo em si. Mas realmente... Eu pergunto isso porque, assim, são universos distintos, né, deputado? E eles têm que se adaptar ao vidente. E o senhor falava no começo do programa que nós, os videntes, também têm que se adaptar a eles. Como é que é esse treinamento para o profissional, para o policial, abordar uma pessoa com deficiência? E o pior é que o policial, às vezes, não sabe que tipo de deficiência, né? E os procedimentos, hoje... No passado, o policial ia muito, fazia revista. Hoje não. Hoje
ele usa uma técnica chamada verbalização. Então ele vai primeiro tentar falar, antes até de chegar perto, né? No começo já chegava perto, encostava, revistava, agora não, olha, pare, a polícia, levanta a camisa, né? Põe a mão para cima. Então, isso quando é um deficiente, por exemplo, auditivo, né? O policial tem toda uma... Tem uma monografia desenvolvida de uma oficial chamada Geórgia, que o policial tem que vir, ele tem que se mostrar, ele tem que ir num ângulo de visão que o deficiente esteja vendo, né? Porque, infelizmente, viu, Felipe, nós temos alguns casos de deficientes infratores da lei, né? E que cometem delitos também, às vezes até cadeirantes. E o policial muitas vezes tem que abordar, ele não sabe se aquilo é, né? Já tivemos na Baixada Santista policiais que foram mortos por um deficiente, naquele caso era um específico, né? E era cadeirante. Então o policial tem que tomar cuidado sempre. Então ao mesmo tempo que ele tem que tomar toda uma postura de poder ficar em local visível, no ângulo de visão, ele tem que se proteger para poder fazer a abordagem. E a abordagem policial, você que está nos assistindo, é a ferramenta principal da polícia. Por aí se tira 80 toneladas, né, de drogas das ruas, se apreende aí mais de 20 mil armas ilegais por ano, né, tudo isso por ano. Então é importante, é incômodo, a gente sabe que é incômodo, mas é o trabalho da polícia. E muitas vezes isso recai sobre um deficiente auditivo, deficiente visual, né? Uhum. E às vezes o policial, isso aconteceu comigo especificamente, né? Com a guarnição do meu pelotão, não específico, e eu fui para o local para resolver, porque acabou gerando uma polêmica, em que o policial pedia para ele descer do carro, né? E naquela época, isso foi na década de 80, não se usava o adesivo, né, do carro, né? Para a gente identificar. E o cidadão falava, não vou descer, não posso descer, e o policial não entendia, né? Aí a população ficou até meio contra o policial naquele momento, aí eu fui chamado, aí chegou complexo. Lá e falou, olha, vamos ter que, né, o policial tem que ser compreensivo. E a gente acha que é pouco, deputado, mas alguns números mostram que, não alguns falam de 10% da população tem ou chega até 15%, outros falam até 15% tem algum tipo de deficiência. Então não são poucos, né? Agora, é bom porque a gente aprende com quem tem alguma dificuldade, sempre é um aprendizado. O programa está chegando ao fim, o bate-papo estava muito bom, mas, Felipe, suas considerações finais, eu acho que é interessante você deixar um recado agora, porque o seu programa sobre inclusão, e você venceu, né? Você conseguiu fazer o jornalismo, o radialismo, você se incluiu e acabou, né? Pelo seu amor à sua profissão, que você desenvolve também, né? Qual é o recado que você deixa a todos que, ou, como o coronel disse aqui, passaram por isso em algum momento da vida, ou já nasceram com algum tipo de deficiência? Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer muito grande, uma honra, estou sempre à disposição. Bom, o recado que eu deixo é o seguinte, para quem tem algum sonho, ou se você perdeu, ficou deficiente, como o coronel bem disse, ou nasceu, por mais que você tenha algum sonho, nunca desista, lute pelos seus objetivos. O meu, eu tive, eu estou tentando ainda, lutando pelos meus, né? Todo dia eu agradeço a Deus por onde eu estou, a oportunidade que eu tive na Rádio Paraty e gostaria de ver, como seria bom ver outras pessoas também deficientes vencendo. Então eu gostaria muito de deixar essa mensagem. Você tem seus objetivos, você vai enfrentar dificuldades? Vai. Como todas as pessoas também não deficientes, eu costumo falar muito isso, pessoas não deficientes também enfrentam dificuldades. Não é porque temos uma limitação que somos incapazes. Portanto, lute pelos seus objetivos. Obrigado, eu quero deixar aqui Felipe. O site. Desculpa. Pode deixar o site, fica à vontade. O site da ONG, ongforçanopé.com.br. O e-mail, se você quiser mandar algum e-mail, forçanopé sem o cedilha, @gmail.com. E meu e-mail particular, fe.diogo@yahoo.com.br. E o site da rádio, radioparati.com.br. Muito obrigado, foi um prazer. E uma memória maravilhosa. Obrigado, deputado, pela sua presença, que nos ensinou bastante também aqui sobre o trabalho da corporação junto aos seus membros, mas também junto à população que tem algum tipo de deficiência. Inclusive, fica por aqui agradecendo a participação de ambos. Semana que vem a gente volta. Até lá.